Está começando nosso Momento de Fé. Com o Padre Marcelo Rossi. Eu sou vitorioso, meu sangue de Jesus. Eu passei por dias difíceis que ninguém imaginou. Atenção na letra, por favor. Lutei batalhas em silêncio que só Deus acompanhou. Teve noite que eu chorei sozinho, sem ter com quem falar. Mas mesmo em meio ao deserto, Deus estava lá. Eu não via saída, tudo parecia perdido, mas Deus estava escrevendo um novo capítulo escondido. O que hoje é dor, Atenção, refrão. vai ser história. e o que me fez chorar, Vai virar vitória. eu vou testemunhar o que Deus fez em mim. O impossível aconteceu e não teve como impedir. Eu vou testemunhar, todo mundo vai ver o que Deus faz na vida de quem decide crer. O que tentaram enterrar, Deus fez ressuscitar. O que disseram que acabou, Ele fez recomeçar. Hoje eu olho pra trás e vejo tudo que passei. Só posso dar glória a Deus por tudo que superei. Se estou de pé agora, não foi por minha força, não. Foi a mão de Deus me guiando e segurando minha mão. Podem até duvidar, podem não acreditar, mas o que Deus vai fazer vai impactar. Vai ser tão grande que não vai dar pra esconder. Porque quando Deus exalta, todo mundo vai ver. O que era vergonha vai virar honra. O que era dor vai virar glória. O que hoje é dor, Amanhã vai ser história. e o que me fez chorar vai virar vitória. Eu vou testemunhar O que Deus fez em mim. o impossível aconteceu e não teve como impedir. Eu vou testemunhar, todo mundo vai ver o que Deus faz na vida de quem decide crer. Mário Duarte, tá chegando. Mário, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Padre, Pandinho, ouvintes e todo mundo que acompanha aí em Juiz de Fora, Padre. Ê, uma bênção, vai ser uma bênção. Ó. Nada, tem a hora, o Kairos de Deus. Quando nós, todo ainda estou em oração para as pessoas que aqui faleceram, né, misericórdia, mas tem o seu momento. Agora, com certeza, é a hora de Deus, é a graça de Deus. Lembrando que essa é a última dedicatória nesse semestre, né, que está acabando, e também eu só volto pós-eleição, tá? Ok. Menos é mais, prudência, discernimento e sabedoria, sou pároco corretor, tá? Agora, Mário, vamos algumas dicas, você me ajuda aqui, por favor? Claro. Você que está ouvindo a Rádio Catedral, tá já já tem pessoas que já estão lá no shopping, tá? Então, relembrando, das dicas que eu vou complementar outras, vamos ver o que você já lembra. Então vamos lá, Dicas. gente, vamos lá. Lembrando, como sempre é feito por causa do controle do número de pessoas, só os livros adquiridos no local. Pílulas de Fé e Sabedoria, volume 1, Pílulas de Fé e Sabedoria, volume 2 e Batismo no Espírito, Saúde Mental. Os livros adquiridos no local. Quando você adquire o livro, você ganha a pulseirinha que dá acesso à dedicatória. Isso, se todo mundo for levar os livros que tem em casa, os livros que já ganhou, os mais antigos, aí não dá conta de atender todo mundo. E o padre gosta de atender todo mundo. Você não chega lá graças a Deus, desde que eu tenho feito isso a volta pós-pandemia,
foi uma bênção. Desde que as pessoas entendam isso. Se você não entender, não dá, né? Não fica complicado. Mas graças a Deus, já deu tudo certo. Mas eu vou dar uma outra dica também, Mário. Opa. Você pode, padre, posso tirar foto? Lógico. Vai ter uma pessoa que vai tirar no seu celular. Mas, por favor, limpa, porque isso parece que não, mas Boa. limpa a sua lente. Porque o seu celular fica suado. E aí essa foto toda borrada. Isso, limpa Então, a ao lente chegar perto, e garante que limpa a tem lente. espaço, né, padre? Para não chegar na hora de ter que apagar as fotos correndo. E chega a hora, padre, e nossa, acabou. E por favor, checa a bateria. Isso. Quantas pessoas... Aí, uma sugestão. Faz amizade, aproveita quando você está na fila, tá? Eu já avisando, você vai ficar um tempinho na fila. Eu vou ficar de pé, muitos vão ficar de pé também. Eu vou ficar horas de pé, tá? Eu não faço questão, esse é o meu sacrifício com o amor de Jesus que eu faço. E detalhe, você aproveita para evangelizar, conta um pouquinho por que você está lá. Nossa, isso faz toda a diferença. Escutamos a música, eu vou testemunhar, a vitória. A vitória virá no poder de Jesus. Então hoje é um dia de vitória, é um dia de colocar, aproveitando as nossas feridas. Então, relembrando, tá? Dá uma limpadinha no seu celular, né? Chegando perto. Tá? E por favor, vamos atualizar a foto. Eu não quero ver a foto de 2015, ok? Padre, olha só, eu olho só para você. Brincar com as pessoas, porque realmente as fotos... Vamos atualizar essa foto, glória a Deus. Mas prepare-se, nós vamos para o intervalo. E os testemunhos, Mário, tem testemunhos lindos hoje, né? Lindos, lindos, padre, vamos lá. Já voltamos. Hoje é Amanhã vai ser história. e o que me fez chorar vai virar vitória. Eu vou testemunhar O que Deus fez em mim. o impossível aconteceu e não teve como impedir. Eu vou testemunhar, todo mundo vai ver o que Deus faz na vida de quem decide crer. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Essa quarta-feira, Senhor, derrama. Hoje, nesse dia tão especial, eu vou trabalhar muito, eu sei, Senhor, para tua honra e glória. Toda a honra e toda a glória a ti. Vem, Espírito Santo, vem. Vem. Obrigado, Senhor, por esse momento de fé. Esse cantinho de oração, que é o momento de fé, que é o nosso cantinho de oração. Essa intimidade para a eternidade. Por isso, vem, vem. Vem controlar, nós vamos cantar muito, tá? Uma das coisas que eu amo fazer na dedicatória, parar um pouquinho e cantar com você. A capela. Mário, como temos feito essa semana toda, nossa, é muito forte. Batismo no Espírito, saúde mental, página 17. Jesus, eu te consagro a minha saúde mental. Vem caminhar comigo nestas emoções que me paralisam. Vem me fazer ter uma nova visão, novos pensamentos, uma nova fase na minha vida. Submeto todo o meu ser, pensar, meu físico, emocional, espiritual, psicológico ao senhorio de Jesus. Que através dessas meditações e orações
eu entenda o poder da oração e da leitura da Bíblia e que eu tenha um novo estilo de vida para a tua glória. Um estilo de vida que o Senhor sonhou para mim, com pensamentos bons. Que meus pensamentos sejam transformados pelo poder do teu Santo Espírito em mim e serei uma nova pessoa. Eu aceito o senhorio de Jesus em minha vida, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Amém. Você tá com pílulas 1 ou 2? Tô com um aqui, padre. Então, por favor, abrindo, não para de orar. Pílulas 1 no poder do Espírito Santo. Mário, prepara o 2, tá? 1, Pandinha. Pílula 89. Para você que se preocupa muito com o amanhã, leia todos os dias este poderoso versículo em São Mateus 6,34. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Se realmente vivêssemos esse versículo, não teríamos ansiedade e medo do futuro, porque creríamos que Deus cuida de cada detalhe de nossa vida. Jesus aumenta a nossa fé. Oh, que lindo, eu tô aqui no a Bíblia, que o Mário conhece bem a mensagem, no Mateus 6,34, tá aqui na minha frente, eu tenho printado. Olha só. Preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Amém. Glória a Deus. Deus, obrigado, Senhor. Continua falando. Agora, inteligência emocional, precisamos tanto. Batismo no Espírito, saúde, pílulas de fé, né? Sabedoria de 2. Inteligência emocional. Mário, fecha. Por favor, fecha. Fechado, padre, fechado. Agora pode abrir. Vamos lá. Pode ler. Pílula 77. Para você que pensa que seu trabalho é em vão e está desanimado, leia a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Persevere, Deus está vendo seu esforço e Ele vai te recompensar. Glória a Deus. Graças a Deus. Veja como o Senhor costurando. E falando em costurar, palavras movem, Testemunhos arrastam. Oi, Padre Marcelo, sua bênção. Oi, Mário, Pandinha, Deus abençoe vocês também. Eu quero aqui partilhar com vocês um acontecimento, um testemunho. Semana passada o Padre Marcelo Rossi até estava falando a questão de a gente ficar falando tudo que acontece com a gente para as pessoas, tudo que a gente faz, ficar mostrando e ficar assim, muito envolvido em fofoca. E eu acabei, como se diz, provando disso aí. Eu fui chegando próximo à formatura da minha menina, cortei cabelo, fiz unha, ficava tirando foto, mostrava para algumas pessoas aqui, outra ali, e sempre ficava falando nos grupos onde eu tô, que eu levantava de madrugada para rezar meus terços, que eu faço minhas caminhadas, ficava contando as coisas que eu fazia para muita gente, essas coisas. E no dia que a minha filha formou também, saí postando foto da minha filha para todo mundo. Aí quando foi na segunda-feira, eu
eu já vim começando a sentir mal, muito mal mesmo, uma gripe muito forte, uma dor de cabeça muito forte, uma febre muito forte, e acabou que eu tive que ir pro hospital, ficar internada. E Deus, desde dia pra cá, eu já não dei conta mais de levantar de madrugada para rezar meu terço, já não dei conta mais de fazer caminhada, mas assim, eu fui vendo assim que tudo que eu ficava falando para as pessoas, postando para as pessoas, de repente veio tudo assim por água abaixo. Então assim, eu fui aprendendo muito com isso, a gente aprender a ser mais reservada, não ficar contando tudo pros outros, as coisas que a gente faz, a rotina da gente, as graças que acontecem, né, na vida da gente. Às vezes a gente pensa até que certas pessoas que escutam a gente é de confiança e na verdade não é, né? Às vezes enche a gente de inveja. Então é isso, Padre Marcelo. Semana passada o senhor fez essa direção espiritual falando sobre isso, a questão da gente ficar contando tudo da gente para as pessoas. Às vezes a gente acha que é uma pessoa de confiança e não é, são pessoas de confiança e não é. E no fundo, às vezes a pessoa tá achando bom, né? Tudo que acontece. Mas se Deus quiser, eu tô voltando a dar conta de arrumar minha casa, minhas coisinhas. Então eu tô tendo assim, acho uma boa lição de vida. Então muito obrigado, Padre Marcelo, o senhor reza por nós aí, tá? E eu agora pra frente tô tentando melhorar bastante, não vou ficar mais falando pras pessoas, né, sobre a minha vida, minhas coisas, minhas vitórias. Vou falar pra Deus, né? Uma frase que me vem, minha querida, em nome de Jesus, amada de Deus, Mário, não quero saber nome nem cidade, Ok. tá? Mas você mandou aqui pra mim, Eu né? mandei pro senhor. Eu tô aqui, já tô aqui, eu abri aquela vez. O Mário manda pra mim, pro Bandinha, eu gosto de saber, mas hoje eu abri. Lembrando que, como estou num lugar diferente, né? Então, quando não é bênção, é lição. E a lição é bênção. E muitas vezes a gente só aprende, a gente fala, tá? Pais, é importante instruir. Mas muitas vezes nós somos cabeça dura. Então, você chega para o seu filho e fala, filho, não faz isso, porque você já passou pela experiência, mas a pessoa não quer te escutar. E aí, então, gente, é sério. Inveja existe. E tem dois tipos de inveja. Tem a inveja do que você tem. E a pessoa, e tem um outro tipo de inveja, vai no dicionário, tem o Dício, tem Priber, tem vários dicionários excelentes, aqui não vou ficar fazendo propaganda de dicionário, mas entra no dicionário, bom para o dicionário de português, e você vai ver que tem a inveja do que você tem, ou a pior, ela quer que você não tenha, ela se alegra com a sua, essa palavra não, desgraça, ou com a sua, ela não fica feliz. E esses tipos de pessoas, aquele famoso Mário Duarte, Pandinha, perdoar sempre, mas longe, né? Não longe. precisa conviver, né? Não precisa conviver. Você tem que conviver, tá? Com prudência. Não fala. Agora, quem passou muito por isso, você pegar o salmista, é o rei Davi. Quando tem um salmo do rei Davi, que ele fala, pessoa comendo o meu prato. Sim. O Senhor passou. Judas, que está do lado direito do Senhor, deu um beijo da traição. Ele entregou Jesus beijando. Olha só a forma que ele entregou Jesus. Olha, quando eu beijá-lo, ele é Jesus. Através de um beijo da traição. Então, sejamos prudentes. Né? As redes sociais, intimidade. Sabe com quem, Mário Pardinha? Com Deus, Padre. Jesus, Padre. Com Deus, exatamente. É isso que fazemos na oração. Quer contar, fala com Deus. É lógico que não tem irmãos que você pode pedir oração, mas tenha discernimento, não é qualquer um. Tem uma passagem muito séria, depois eu vou levar vocês de Timóteo, que fala assim, não é qualquer um que põe as mãos sobre você, não. Não permita. Gente, prudência, discernimento e sabedoria. Vamos lá, que o tempo está voando. Vamos tentar pegar hoje todos os testemunhos, tá, Mário? Essa quarta-feira hoje. Vamos lá. Tá? Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, Padre Marcelo, Mário, Pandinha. Eu acompanho, né, um momento de fé, desde quando não era um momento de fé, eu acompanho há muitos anos, Padre Marcelo. O Senhor realmente é uma bênção nas nossas vidas. Nos últimos meses eu tenho passado por muitas dificuldades, mas o que me consola é saber que nós não temos sofrimento, nós temos dificuldades, que nós passamos por dificuldades, e eu
eu não quero nunca, nunca, nunca saber o que é sofrer. E agradeço muito a Deus por estar sempre comigo, me sustentando, me mantendo de pé, e peço a Ele que eu não me afaste da presença dEle, porque Ele nunca se afasta de nós. Nós é que largamos a mão de Deus, e eu tenho pedido muito a Ele para me ensinar a viver as promessas dele para as nossas vidas. Muito obrigada a todos por serem, esse canal de bênção no nosso dia a dia. Eu me chamo Gilmara, eu falo de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Muito obrigada, e já somos vitoriosos pelo sangue de Jesus. Ela falou tudo, né? Quando não é bênção, é lição. E você está aprendendo, tá? É assim mesmo. E Mário, limpadinha, sem cruz Não há Jesus. Não há Jesus, não tem salvação, né, padre? não tem Jesus, não tem Jesus. Sem Jesus. cruz, quem pregar um cristianismo sem cruz, fuja, tá? Se eu começar a falar para vocês, sua vida vai ser um mar de rosas, vocês compreendem? Eu não sei se como eu sou com 59, esse termo, o século jovens entende o que é um mar de rosas? Não, entende, Acho que- padre, entende. Tá, mar de rosas devia estar tudo, nossa, queria ver Tá tudo no perfeito, bom, né? tá tudo bem. Não vai estar tudo. Gente, ser de Cristo não é fácil. Ser de Cristo é combate, mas vale a pena. Porque como você purifica o ouro? No fogo. No fogo. É a palavra. Só que é diferente do fogo do inferno, tá? Você purifica. Portanto, você tira as impurezas. Nossa, padre, que Tá. incrível. Antes do programa eu estava conversando com o Pandinha sobre o profeta Elias. Ele usou o fogo algumas vezes na história da vida dele, né, padre? É incrível. Então, mas Deus apareceu a Moisés como? Na sarça, no fogo, na sarça ardente. O Pentecostes aconteceu como? O fogo, fogo que veio do céu, que Línguas de pousou na fogo. cabeça, línguas Gente, de fogo. acorda. Tá? É o fogo que ao mesmo tempo purifica, mas não queima, tá? Ele purifica, tá? Todas as impurezas. Então, feliz aquele que entende. Bom, eu sou vitorioso Pelo sangue de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Elizabeth, eu moro em São Paulo. Eu gostaria de relatar uma coisa muito linda que aconteceu comigo. Eu sofria de refluxo há muito tempo, muitos anos que eu venho sofrendo desse problema. E quem tem sabe o quanto isso impacta a vida de uma pessoa. E eu fui indicada para uma cirurgia. E fiquei com muito medo de realizar, fiquei na dúvida se eu aceitava, se eu não aceitava. E, enfim, no dia da dedicatória do Padre Marcelo lá em Campinas, eu estava presente. E na fila, eu recebi a confirmação do hospital que a minha cirurgia seria no dia 20. Que é o aniversário do Padre Marcelo. E eu senti no meu coração, naquele momento, que eu deveria aceitar. E dali em diante, eu senti uma paz muito grande, uma tranquilidade. Eu fui para a cirurgia com muita tranquilidade. E durante a minha cirurgia, quando entrei no centro cirúrgico, eu comecei a repetir: Jesus, não me largue, Jesus, não me solte, Jesus, não me largue, Jesus, não me solte. E adormeci. Quando eu acordei, graças a Deus, deu tudo certo. Eu não tive nenhuma complicação. Estou me recuperando bem, estou conseguindo me alimentar. É difícil mesmo a recuperação, mas eu estou muito feliz com essa experiência. Como é lindo sentir a presença de Deus na nossa vida, como é bom ter essa sintonia com Deus. É maravilhoso a gente saber que tem alguém que segura a nossa mão e não solta. Obrigada, Padre Marcelo, Mário, Pandinha, por todos os ensinamentos que vocês nos dão todos os dias. Obrigada. Eu achei que você já tinha. Mesmo Quando ela quando eu falou 3 vezes. sou, não me largues mesmo quando eu largo primeiro. Não me deixes ir pra onde eu me destruo seguro. Que em mim ainda quer Jesus dizer jamais. que Não. Ainda mais hoje tem a dedicatória agora, Senhor. Não me solte. Sou capaz do pior. Mas feliz aquele que está com Jesus. Não me
nome dela, Mário? Vamos lá, padrinho. O nome dela é Elizabeth, cadê aqui, ó? Elizabeth Mengon de Lima. Só São que ela Paulo, estava em capital. Campinas, é da capital, tá? É, São Paulo, capital. Tá? Ela foi lá para Campinas para Isso, fazer. na dedicatória. Tá? Daqui a o pouquinho, Mário, pessoal, o daqui a Mário sempre pouquinho. mandou. Hoje eu quis, por prudência, abrir, tá? Hoje é um dia especial. Tem dedicatória chegando. E eu tô olhando o relógio. Não, ainda dá tempo. Vamos colocar. Vamos próximo, testemunho o 4 mesmo. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Padre Marcelo, Pandinha, Mário. Padre, eu acabei de escutar o programa do dia 1º do 6. E assim, eu estava com o meu coração muito apertado, uma aflição muito grande. Eu e meu marido, a gente está tentando engravidar, já tem um tempo já. Na sexta-feira, eu escutei o programa também, me tocou muito. E na sexta-feira, eu fiz um exame. Eu tô fazendo investigação, né, da fertilidade, tanto eu quanto meu marido. E na sexta, eu fiz um exame. Foram achados, né, algumas inconsistências aí no meu exame, que eu vou precisar passar por uma pequena cirurgia para poder tratar. E isso me abalou muito, me deixou assim muito mal. E aí hoje eu escutei o seu programa e o momento do abraço com Deus, eu me senti assim muito acolhida, me senti abraçada mesmo por Deus, e isso me fez muito bem, porque assim muitas vezes a gente põe nas mãos de Deus e acaba tirando, né, nos questionando com tanta coisa que acontece ao longo do caminho. Mas foi bom porque eu me senti tocada. E eu sei que tá nas mãos de Deus, que se ainda não chegou meu bebê, né, o meu milagre, é porque ainda não é hora, né? Deus tá preparando algo muito melhor pra gente, eu tenho fé. E eu agradeço. O momento de fé, desde que eu comecei a escutar, ele só me faz bem, só me fortalece ainda mais minha fé. Eu só tenho a agradecer por você, Padre, ser aí uma formiguinha, né, de Deus pra gente. E Mário e Pandinha também, por ajudar esse programa aí ao ar e fazer tanto bem pra todos nós. Muito obrigada. O impossível tem dono e o dono não. Deus sabe, ficando menos é mais, mas ela precisa ouvir o nome de batismo dela. Érica e Douglas. A graça vai acontecer, tá? Érica e Douglas. Deus sabe com o que eu tô falando, a cidade que eu tô falando. O Mário sabe, né? O dia também sabe que ele deve também ter recebido. Eu tenho também, padre. Amém, padre. Me Amém, emocionei. padre. Vamos lá. Guardem esse, ó. Hoje é dia 17 de junho. Obrigado, Senhor Jesus. Érica e Douglas, quando souberem da gravidez, os dois, se escutaram, né? O primeiro testemunho é quietinhos. 3 meses quietos, aí depois vocês podem voltar para todos os outros. A maravilha é que Deus o Deus do impossível vai agir, tá? Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Mário Pandinha, porque eu preciso de oração, só rezar. Vamos no testemunho 5. O 5, tá? O 5 só. Vamos lá. Oi, boa tarde, eu sou a Cristiane Marques, filha de Neide Esplendor Marques e de Daniel Marques, que foram os meus pais que me ensinaram a base. E desde 98 minha mãe acompanhava o Padre Marcelo, também antes o Padre Marcelo era da Rádio América. E, nossa, eu era adolescente e a gente acompanhava o Padre Marcelo e já vendi pastel com os meus pais lá em Santo Amaro, antes dele estar com esse lugar maravilhoso, o santuário. E hoje meus pais não estão mais aqui. Meu pai faleceu em 2019 e minha mãe foi agora em janeiro. E hoje foi o primeiro dia que eu consegui voltar a ouvir as orações do Padre Marcelo, porque para mim foi muito difícil, porque meus pais estavam sempre na sala ouvindo, cheio de garrafa de água para benzer. Meus pais acompanhavam muito o Padre Marcelo. E ontem eu fui na missa, depois de tantos anos, chorei muito, porque eu ia sempre com os meus pais e foi difícil para voltar sozinha. Mas eu agradeço imensamente por tudo. Cristiane, e você que está passando por uma saudade, preste bem atenção. Coloque a mão no seu coração. Isso. Daquele jeito que eu ensino para vocês, né? Direita na fronte, esquerda no coração. Mãezinha, toma conta. Nossa Senhora, te entrego todo esse momento de luto, mas ela já está na saudade. Nunca você perca a saudade, tá? Nunca. Nunca. Só tem saudade quem ama. E só deixa a saudade quem foi amor. Nós vamos ao intervalo.
e nas nossas orações. Obrigado, Jesus. A alma se cala, o coração grita. A alma se cala, o coração grita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ei, você que a alma se cala, mas seu coração está gritando. O que anda gritando no seu coração? Isso é saúde mental, tá? Estou te lançando uma pergunta para você. O que está gritando no seu coração? Senhor, me usa poderosamente. A imagem é tão linda, tão linda. Mais uma vez, por favor. Agora, se persignando com o polegar direito pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, contando com a milícia celeste, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e nosso anjo da guarda. Agora vocês entendem, como você sabe tão rápido os 9 coros? Porque eu rezo todos os dias. E vocês, quem está comigo agora, vai aprender a ter essa intimidade com os anjos, com a milícia celeste. Vocês não têm noção a bênção que é. E contando com essa milícia celeste, olha que lindo. E em Hebreus, os anjos estão a nosso serviço. Olha só, por causa de Cristo Jesus, porque somos templos vivos de Deus, os anjos estão ao nosso lado para combater conosco. A nosso favor, é lógico. Porque não há outros anjos que largaram de ser anjos, são demônios, que são reais. Um terço da milícia celeste se rebelou com Lúcifer, hoje chamado, o termo dele é Satanás, que é real, não é ficção, não é lenda, é real. Esse combate espiritual é verdadeiro. Ele existe. Obrigado, Senhor Jesus, que muitas vezes eu converso com meus amigos psicólogos, psiquiatras e médicos de corpos. Por que eu estou falando isso? Que existe uma enfermidade espiritual, que é real, tá? Ou preste atenção. Não descarto, porque a grande maioria das enfermidades são psicossomáticas. Elas começam na mente. E é justamente aí que as forças do mal agem. Como é que é? Exatamente. Como que um anjo se comunica conosco através da sugestão? E muitas vezes nós achamos, lembra que a neurociência fala tanto, isso aqui foi provado, que nós dos pensamentos, 80% de pensamentos negativos passam por dia na nossa mente. Só que eles só pegam a estatística. Agora, de onde vem? A neurociência não sabe explicar isso. Eles não têm noção que existe um mundo espiritual, que é real. É assim, padre, quando eu pego uma pessoa que não descrente, eu falo assim, você já viu um germe? Você já viu um vírus? A olho nu, não. Agora você não vai dizer para mim que não existe vírus e germe, porque você não enxerga. Amplie tua visão, você vai ver. Pega o microscópio. Nós agora não vemos. Mas aquele que ora, ele enxerga. Ele compreende. E, Senhor, nesse momento, eu sou levado a colocá-los no colo de Jesus. E obrigado, Senhor, porque eu quero colocar aqui agora, nesse momento, por favor, Yeshua, no colo de Jesus. Senhor, eu quero te entregar. Estou os colocando no colo de Jesus nesse momento. E, Senhor, eu te entrego. Preste bem atenção.
toda falsa enfermidade. Existe, a enfermidade é real, ela está aí. Mas o que se chama de falsa enfermidade? Ela vem das forças do mal. Senhor Jesus, toda e qualquer palavra maldita, todo praguejar que afeta a sua saúde mental e aí a sua saúde física. Veja, está conectado. É o que eu explico para eles. Não dá para separar corpo, mente e espírito. Há uma conexão. Se você não está bem fisicamente, gente, como você vai... você está ruim, gripado, você vai orar, mas você vai orar... como um jogador, como ele vai render, você não está bem fisicamente. E o Senhor, nesse momento, quer nos equilibrar. E o que eu peço nesse momento, e eu não peço nada. Na verdade, eu vou colocar vocês, estou apresentando e me apresentando também, através da milícia celeste. Veja, agora não é só nosso anjo da guarda, não. É uma legião de bênçãos. É miríades e miríades de anjos, arcanjos, coros celestiais, que nos apresentam e nos levam junto com o nosso anjo da guarda ao colo de Jesus. E Senhor, nesse momento, nesse colo, mantendo essa música, Yeshua, te chamo de Deus, te chamo de Rei, meu... Essa é a música. Porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e no inferno. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Obrigado, Senhor Jesus. Toda honra e glória a Deus Pai. Toda honra e glória ao Pai. Portanto, estou com a Santíssima Trindade agora. Aliás, a Santíssima Trindade que habita em nós. O Pai, Deus Todo-Poderoso, o Filho, Jesus, que nos mandou o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas, e estão em nós. E nós estamos nele pelo batismo. Ei, você, a igreja vive, eu também. Então, creia. Deus está operando. Não sei onde você está agora, mas eu sou uma capela e você é uma capela. E nesse momento, o Senhor tocando na sua alma que está calada, mas gritando por dentro. Senhor Jesus, tudo aquilo que está atormentando essa pessoa, por favor, coloque a mão na sua fronte direita e a mão esquerda no coração. Isso. Vocês estão no colo de Jesus, mas, Senhor Jesus, eu peço pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, e por essa frase tão linda que muitas vezes repetimos, e mais uma vez eu quero repetir pelo menos 10 vezes, aí depois eu vou continuar a oração. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Senhor Jesus, eu te entrego essa pessoa que está me acompanhando agora, que ela tem um tormento mental. Essa palavra, o termo é isso, é um tormento mental. Pensamentos que a atormentam, e o Senhor nesse momento dando paz. O Senhor libertando, dando livramento. E eu vou escutar esse testemunho. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Senhor, eu te entrego essa enfermidade. Você já está cansado de ir no hospital. Você vai no médico, passa uma coisa, depois você passa por outra, melhora uma coisa, piora a outra, depois vai, piora a outra, depois vai, piora a outra. Senhor, te entrego toda essa falsa enfermidade. Senhor, tudo aqui que leva essa pessoa a estar constantemente no hospital. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor quebra agora toda maldição lançada sobre ela. Pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue. E essa frase, minha querida, faça muitas vezes. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu falei, minha querida, Deus mostrou uma mulher, mas o Senhor mostrando várias pessoas, tá? Então tem homens também. Obrigado, Senhor. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Tem uma pessoa que ela está me acompanhando agora, que teve... ela vira e mexe, bate uma vontade de desistir. E o Senhor dizendo para você, coragem. Várias vezes vem essa vontade de desistir. Padre, me bate um vazio. E o Senhor nesse momento te libertando e preenchendo
te lavando de tudo aquilo que você escuta. Toda palavra maldita, toda palavra, não é só uma palavra não, todo olhar maldoso, todo olhar invejoso. Quebra, Senhor Jesus, e o Senhor te libertando agora. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo calor. Preste bem atenção, geralmente arrepio, mas o Senhor está dando um calor agora. Essas pessoas estão sendo envolvidas com todo calor. É um calor e não é... Preste atenção, não estou dando sugestão, não. Você já... Antes de eu falar, você sentiu esse calor. Deus está aquecendo. É o poder dele te tocando, te libertando. Mas é um libertar com paz. Obrigado, Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Senhor Jesus, te entrega tudo aquilo que quer nos tirar da sintonia, Senhor. Porque muitas vezes, né, você está no lugar, mas não está. A mente começa a trabalhar, são preocupações. E nesse momento o Senhor tocando tudo aquilo que quer desviar você da paz. Combate nós vamos ter sempre, tá, amados? Mas nesse momento o Senhor quer que você tenha, experimente essa paz. Obrigado, Senhor Jesus. Eu falei para vocês de que a importância de ser como Jesus. Tem um momento que Jesus ficou muito irado. Jesus pegou e montou um chicote. O próprio Senhor. Por quê? Porque quando ele entrou na casa do Pai, estavam fazendo a casa do Pai um comércio. E o Senhor, naquele momento, o zelo do Senhor o consumiu. E ele falou, não façam na casa, e jogou fora tudo, que faziam na casa de Deus um comércio. Obrigado, Senhor Jesus, porque nesse momento o Senhor quebra a guarda. Perdão, Senhor, pelas vezes que as pessoas brincam e fazem um comércio de ti, Senhor. Deus não é supermercado. Deus é entrega de coração. Não permita que isso aconteça na sua vida. Repito, Deus é entrega de coração. E obrigado, Senhor, porque o Jesus, o nosso Senhor, que é amoroso, mas quando ele viu o que ele estava vendo, ele falou, não faço a casa do meu pai uma casa de comércio. E quantas vezes nós queremos comerciar, fazer Deus um comércio, um supermercado. Eu faço isso, você faz aquilo. E Deus não é assim. Deus é amor. Obrigado, Senhor Jesus, toda a força do mal que quer nos seduzir e nos levar à perdição. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. E eu termino essa oração levantando a sua mão. Erga as suas mãos ao alto, e não é um assalto. Geralmente mãos ao alto a pessoa, porque vai estar... Não é um assalto. Pelo menos eu quero que você se abrace agora e sorria. Mesmo que você não tenha vontade, sorria. Em nome de Jesus, sorria. Senhor, que toda paz, essa paz que o mundo não a compreende, mas o teu Santo Espírito derrama. Senhor, que a tua paz venha sobre essa mente, venha sobre essa alma que está gritando, estava gritando. E agora o Senhor está aliviando. Obrigado, Senhor, porque é presença de Deus. E eu termino esse momento os deixando e ficando também. Estamos no colo de Jesus. Lembre-se sempre disso. Você e eu estamos no colo de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Não há medo que me faça recuar. Se Deus é comigo, eu posso caminhar. Coragem, formiguinha de Jesus. Mesmo pequena, carrega a própria cruz. E nada é pequeno quando existe amor. Tudo ganha vida nas mãos do Senhor. Prepara a água, já voltamos. Pelo sangue de Jesus.
horário, tá? Já passamos a abençoar, santificar, exorcizar essa água. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor, pela força, pelas bênçãos. E amanhã eu conto para vocês. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Tua mão desceu sobre